Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pesquisas estatísticas. Então, no mundo moderno de hoje, estamos sempre vendo várias notícias que se baseiam em pesquisas. Mas de onde surgem essas pesquisas? Como são essas pesquisas? Como a gente pode saber se elas são confiáveis ou não no meio de tanta informação? Algumas fake news acabam sendo disseminadas, né? O que a gente mais vê hoje em dia é fake news. Para começar, a gente vai falar sobre os dois tipos de pesquisa. Existem dois tipos de pesquisa, a censitária e a amostral. Eu vou falar rapidinho sobre a diferença de cada uma delas e para que serve cada uma delas. Vamos começar sobre a pesquisa censitária. A pesquisa censitária, ela recolhe dados e faz análise de todas as pessoas de determinado grupo. Ou seja, se você quer saber quantas pessoas tem em uma cidade, você vai precisar contar todas as pessoas da cidade. Você quer saber como são feitas as pesquisas do IBGE, por exemplo? São feitas desse tipo, algumas delas. O que é o Instituto IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele pesquisa dados de renda, escolaridade, desemprego. E nessas pesquisas, os dados coletados viram indicadores. E como o Brasil é um país de proporção continental, muitas das vezes é difícil fazer uma pesquisa censitária. Por exemplo, imagina se fôssemos fazer uma pesquisa com todos os brasileiros. Demoraria anos até. E quando chegasse no final, o resultado já seria diferente, pois haveriam nascido gente nova, haveria ocorrido mortes, então nós nunca conseguiríamos chegar na resposta exata. Aí que surge a pesquisa amostral. O que é a pesquisa amostral? Algumas pessoas de um certo grupo são selecionadas e os dados são coletados. Os dados coletados, eles se tornam generalizados. Ou seja, eu pego uma porcentagem da população, uma porcentagem daquele grupo, e os dados que eu tenho daquela pesquisa ali valem para o grupo total. Como, por exemplo, as pesquisas eleitorais. Ah, mas então você quer dizer que a pesquisa amostral não é confiável? Sim, elas são confiáveis. Sim, elas representam uma boa representação da verdade e se aproximam muito dos dados reais. Para isso, ocorre que os pesquisadores põem uma margem de erro. E quanto menor a margem de erro, mais fiel a representação dos dados é essa pesquisa. Por não ser exata, eles botam sempre uma margem de erro acima ou abaixo. Quando você vê uma reportagem no jornal, ele sempre fala a margem de erro, por exemplo. Preste atenção na próxima vez. Mas sobre essa pesquisa, ainda é preciso tomar muito cuidado. Por exemplo, antes das eleições, vários institutos fazem uma pesquisa sobre a intenção dos votos e divulgam em vários veículos de informação. Porém, essas informações ela pode influenciar direta ou indiretamente a escolha do eleitor. Por quê? Naturalmente, o ser humano ele tem a tendência de se espelhar em comportamentos. É o tal do efeito manada. Então, é preciso lembrar que grupo, para a maioria das pessoas, é sinônimo de proteção. Até os animais, em geral, se agrupam para se proteger dos predadores. E é por isso que é muito difícil não bocejar quando alguém faz isso perto de você. Porque a gente tem o instinto de viver em sociedade. De acordo com um estudo da Universidade de Houston, lá dos Estados Unidos, pesquisas que são feitas 2 semanas antes da votação conseguem acertar o resultado de 10 entre 11 eleições. Essa pesquisa foi feita entre 2011 e 2014. Assim, o processo eleitoral se torna mais transparente, já que as pessoas têm uma noção prévia de qual candidato está na frente de qual. Mas também é importante ficar atento às fake news. Por quê? De modo geral, as pesquisas podem ser feitas por qualquer instituto. Então, se certo instituto divulgar aqueles dados na intenção maliciosa de moldar mesmo esse efeito manada, a gente acaba caindo em golpes. Então, tome muito cuidado com uma notícia com títulos muito sedutores, com títulos sensacionalistas. Sempre verifique a fonte de informação em outros sites. Confirme a informação antes de compartilhar. Procure
por organizações que tenham um site próprio e que já estejam há algum tempo no ramo. Por exemplo, existem vários jornais online hoje em dia. E se você está em dúvida sobre alguma informação, cheque no jornal que você prefere e vai estar tudo certo no final. No Brasil, existem agências que trabalham para verificar informações, ou seja, para ver se realmente aquela informação é verdadeira, como a Agência Lupa e o site E-Farsas. Eu vou botar o link aqui embaixo na descrição. Também existem algumas ferramentas para fazer análise de dados que podem ser úteis na verificação de informações ou conferência de dados. As medidas de tendência central, por exemplo, são um meio de um único número representar um determinado grupo de números ou de informações. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre média aritmética. No colégio, alguns professores fazem a média de todas as notas para obter uma nota final. A média aritmética soma todos os elementos de um conjunto e divide essa soma pela quantidade de elementos. Por exemplo, um aluno que tirou 6, 4, 7, 5. O professor soma todas essas notas e divide por 4, que ficaria 5,5. Isso é a média aritmética. Mas se em outro caso a gente analisar um grupo de pessoas com idades diferentes, por exemplo, 2, 3, 2, 1, 2, 50 anos. A média de idade não representaria as características desse grupo. Por quê? A presença de valores muito grandes ou muito pequenos distorcem a média. Aí a gente usa outras medidas de tendência central. Por exemplo, a mediana e a moda. A moda, no senso comum, é o valor mais frequente, que mais se repete em uma amostra de dados. Como nós vimos nesse grupo de pessoas com idades diferentes, a moda seria 2, porque é a idade que mais se repete. E nesse caso, ela demonstra mais eficiência para caracterizar o grupo que a média aritmética. Outra medida que também é eficaz quando a amplitude dos dados é muito grande é a mediana. Ou seja, ela utiliza o valor que está exatamente no meio da distribuição. Os valores devem ser sempre colocados em ordem crescente. Vamos ver a seguir? Então, a mediana seria o número que está no centro, ou seja, na 8ª posição. Mas e se houver uma quantidade de número par? Nesse caso, é feita uma média entre os dois números que estão no meio. Olha esse exemplo. A gente reescreve os números em ordem crescente e depois esses dois valores que estão no meio, a gente faz a média. Ou seja, a mediana simbólica das idades é 15 anos. Munido de todas essas informações que já sabemos e os principais meios de manipulação de dados numéricos e as formas de pesquisa mais utilizadas, agora você está pronto para fugir de informações falsas, analisar como foi feita aquela pesquisa e entender o porquê foi feita daquela forma. Espero que essas informações tenham sido úteis para você e que você possa usá-las no dia a dia. Obrigada por assistir. Continue acompanhando aqui no canal. E se você gostou, deixa o seu like aqui pra gente. Tchauzinho e até a próxima.